Olá, aventureiros, mais uma vez estamos juntos aqui para a nossa reflexão nessa tarde, a nossa meditação na Palavra de Deus. Existem várias histórias da Bíblia que são bastante interessantes. Eu acredito que você tem a sua história preferida. E inclusive hoje nós vamos refletir numa história muito interessante, mas uma história que poucos se lembram dela. Essa história ela está relatada aqui no livro de Atos, no capítulo 8, do versículo 26 ao versículo 40. Eu vou ler alguns versos para você entender o que significa essa história. Vamos lá. Um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito Santo a Felipe: Aproxima-te deste carro e acompanha este homem. Correndo Felipe, ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. E lhe perguntou: Você compreende o que está lendo? E ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe para sentar-se junto a ele. E naquela viagem, então, Filipe explica para o eunuco o que ele estava estudando no livro do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele é um profeta que falou exclusivamente sobre o retorno, ou melhor, sobre a primeira vinda do Messias, sobre Jesus Cristo. E então, quando o eunuco estava lendo sobre a vinda do Messias, ele ficou com muita dúvida. O que significa isso? E então Felipe explicou para ele que o Messias já havia vindo, que o Messias havia sido morto, que o Messias havia ressuscitado e que estava agora no céu. E ao eunuco compreender as verdades bíblicas, ele tomou uma decisão no coração. Ele queria ser batizado, ele queria nascer de novo para deixar aquela velha vida e agora ser um cristão. E então a história continua, você pode continuar lendo e até o versículo 40, que ao chegar em um lugar que havia água, Felipe batizou o eunuco e a partir dali Felipe continuou a pregar o evangelho em outro lugar e o eunuco foi para a Etiópia, feliz, ensinar para as pessoas da Etiópia o evangelho de Deus. Algumas lições muito importantes nessa história. A primeira delas é que, quando Deus fala conosco para fazermos algo, nós precisamos ser obedientes. Felipe ouviu a voz do Espírito Santo dizendo a ele: desce a estrada que vai de Jerusalém para Gaza. E ele foi obediente. E por ser obediente, quando estava na estrada, o Espírito Santo mais uma vez falou para ele: eis um homem que está estudando a Bíblia e não está entendendo, aproxime-se dele. E ele mais uma vez foi falar com o homem. Aquele homem, ao ouvir a palavra de Deus, ele cedeu o seu coração para as verdades do Evangelho e foi transformado pelo poder de Deus. Muito importante isso, porque quando nós somos transformados pelo poder de Deus, nós aceitamos a palavra dele em nossa vida para sermos pessoas melhores. Aquele homem, o etíope, ele era um homem de alto escalão. Era quem cuidava do tesouro da rainha da Etiópia. E ao voltar para casa, ele voltou para ensinar para as pessoas também sobre o reino dos céus. Nós não aprendemos sobre Jesus para ficar com esta mensagem para nós. Precisamos ensinar para as pessoas, precisamos ensinar para os nossos pais, para os nossos primos, para os nossos vizinhos, para todos ao nosso redor sobre o amor de Jesus. Isso é muito importante. Há uma lição muito importante, eu já quero abrir espaço para falar, sobre o estudo da palavra de Deus. Por quê? Muitas vezes nós não vamos compreender tudo que nós estamos estudando. É necessário ter alguém que nos explique, que nos ensine o que significa aquele texto, o que significa aquela história, o que significa aquela profecia, aquela poesia, porque a Bíblia está dividida em várias partes. Livros poéticos, livros históricos, livros proféticos.
E ao nós estudarmos com alguém que entende, nós vamos compreender e poder aceitar melhor a verdade da palavra de Deus. Eu desejo hoje que você se dedique a aprender a cada dia mais sobre a palavra de Deus, se fortalecer nele, edificar a sua vida e decida no seu coração servir e amar as verdades da palavra de Deus. Neste momento, então, eu quero orar com você para que juntos nós possamos pedir a Deus que o Espírito Santo também venha falar conosco para guardar a palavra de Deus no nosso coração. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela transforma a todos que a buscam. Que neste dia, Senhor, nós possamos nos fortalecer em Ti. Que nada nos afaste de ouvir a Tua palavra. E que ela, ao chegar no nosso coração, nos dê o desejo de ser obedientes e fiéis ao Senhor. Nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Olha só, eu quero agora falar para vocês sobre a nossa classe bíblica. Esta semana eu vou estar entregando aí na sua casa individualmente, vou passar na casa de cada um de vocês para entregar o material impresso da nossa classe bíblica, onde nós vamos estudar no próximo sábado, na próxima reunião, às 14 horas e 20 minutos, 40 minutos antes de começar a reunião, nós começaremos a nossa classe bíblica pelo Zoom. Eu vou mandar o link aí no grupo para você entrar, você já vai estar com o seu caderno da classe bíblica em mãos, com a sua Bíblia, com o seu uniforme, com o seu lenço, e nós vamos, quem não tem lenço não tem problema, vem sem lenço, e a gente vai começar a classe bíblica. Tio, para que a classe bíblica serve? Para nós estudarmos e compreendermos a palavra de Deus. Como o eunuco que estava sem entender algumas coisas, nós vamos estudar a palavra para poder entendê-la como um todo. E dessa forma aprendermos a ser obedientes a Deus, ok? Que Deus abençoe você nessa tarde. Vamos seguir agora com a continuidade das nossas classes e atividades do nosso clube. Que Deus abençoe você e a sua família. Um forte abraço.